Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Sim ou não? Sim, está muito alto aí para vocês? Está dando para ouvir bem? Sim? Não? Ótimo, pessoal. Primeiro é um prazerzaço estar aqui, é uma honra para nós estar aqui no Vocari, que a gente sabe do tamanho que é esse evento, do impacto que ele tem. Então, gostaria de agradecer todo mundo por ter chamado a gente. Eu sou o Rafael, tenho 27 anos, sou missionário, filho de missionário também, a gente é missionário da CRU hoje em dia. E eu sou casado com essa mulher maravilhosa e sou profissional de educação física. Oi, gente, meu nome é Fernanda, sou casada com o Rafa há 4 anos, eu tenho 29 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo e hoje também arquiteta pela CRU Brasil. Eu posso dar uma respirada, Elon, que eu estou bem nervosa? Passou. Gente, que honra. Eu, na verdade, não estou nem acreditando que eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho noção da responsabilidade, tenho muito temor nesse momento de falar com vocês. E obrigada pela oportunidade para quem nos deu. Obrigada a Deus por essa também. E eu queria começar contando nosso testemunho, contando uma história para vocês, de quando a gente ainda estava namorando. Eu lembro que no começo do nosso relacionamento, eu e o Rafa, a gente começou a se conhecer. O Rafael estava apaixonadíssimo e eu ainda estava bem resistente, né, naquele tempo. Sempre tem alguém no relacionamento que é mais durão, essa pessoa sou eu. E aí eu fui na casa dele e ele tinha na casa dele uma parede cheia de escritos de amigos deles, pedaços de música, poema, coisas que as pessoas escreviam para ele. E aí ele falou assim: Fernanda, eu vou ali no banheiro, você pode escrever uma mensagem para mim? Aí eu falei: ai, esse menino, meu Deus, o que eu escrevo para ele? Eu nem sei ainda o que vai dar esse negócio. E aí ele foi no banheiro, me deixou só a caneta assim, eu olhei para a parede. E aí eu olhei aquele bando de escrito: te amo, você é maravilhoso, meu amigo, Rafael, lá. E eu peguei a caneta assim, e na hora que eu segurei a caneta, e eu não sabia o que escrever, o Espírito Santo veio sobre mim e me deu uma frase que na hora que veio eu já comecei a escrever. E a frase dizia uma coisa que eu não vou falar agora, mas aguardem os próximos capítulos. E aí eu escrevi essa frase e a partir daí nós começamos nossa jornada como casal. Agora a gente vai dividir com vocês um pouquinho da nossa jornada com missões, tanto individual como casal. Bom, como eu tinha falado, eu sou filho de missionários e o meu primeiro contato mais direto com missões foi quando eu e minha família a gente foi para o Chile. Então, um saludo a los iquiqueños que estão por aí. Onde estão? E a gente foi para a cidade de Iquique, que fica no Chile. E foi muito impactante isso aqui. Isso aqui é a minha família. Eles estão bem diferentes hoje em dia, que isso foi em 2008. Então, eu estou bem diferente. Meu pai já não tem bigode, nem o cabelo aqui em cima. Então, está todo mundo bem diferente. Mas o mais impactante para mim, de estar num contexto transcultural, foi muito diferente, porque eu tive que deixar os meus amigos, eu tive que deixar a minha igreja. E o que mais impactou, e aqui eu gostaria de honrar a vida dos meus pais, foi o exemplo que eles deram. Então, grande parte de eu ser missionário hoje em dia foi pelo investimento, tanto financeiro quanto de vida, de tempo, que os meus pais fizeram na minha vida. Então, se você é aqui, você é pai, você é mãe, invista na vida dos seus filhos, que o maior legado que você pode deixar na vida deles é o seu exemplo dentro e fora de casa. Então, me impactou muito esse tempo ali no Chile. E logo depois disso eu fiquei pensando: cara, mas será que esse negócio de missões é para mim mesmo? Ou será que eu só sou o filho do missionário, né? E eu comecei a nessa batalha ali na minha mente sobre vocação, é só meus pais. E foi então que eu decidi ir para a África do Sul. E foi bem na época da Copa, então eu fui com a Junta de Missões Mundiais, a gente foi fazer um impacto evangelístico. E naquele momento o Espírito Santo me mostrou claramente, falou: Rafa, eu quero para a sua vida que você seja missionário também. Então, naquele momento, eu entendi que eu não era só o filho dos missionários, né? Que meus pais têm um legado muito bonito, todo mundo conhece eles. E Deus me mostrou, falou: Rafa, você também é missionário. Então, essa experiência ali mais íntima, ali na África do Sul, me mostrou isso claramente. Eu não sou filha de missionários, meus pais também são cristãos, mas meus pais também sempre investiram muito na minha vida nesse sentido. Enviar para campanhas evangelísticas, da Jocum, desde muito pequena.
congressos, meus pais sempre também estavam investindo em mim nesse sentido. E dentre esses vários projetos que eu participei desde muito pequena, um que me marcou muito e eu participei por 5 anos foi a Companhia da Graça na nossa cidade. Pode passar. Essa é a família que eu e o Rafa, a gente acompanhava. É um projeto que era da minha igreja, antes de me casar com o Rafael. A gente atendia pessoas que moram no lixão da nossa cidade. A gente fazia um trabalho com eles todo sábado. Eu estive por 5 anos nesse projeto. Esse projeto foi bem decisivo também na minha escolha por arquitetura e urbanismo. Me ajudou muito a entender qual curso eu deveria fazer. E foi uma experiência muito marcante também, me impulsou muito a questão da vocação missionária. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Inglaterra, poder aprender o inglês. Eu já fui meio que direcionando a minha vida para missões transculturais. E eu tive a oportunidade, depois disso, de ir para o Paraguai, numa missão com povos ribeirinhos. Essas pessoas que estão na foto comigo são dentistas canadenses. E eu estive lá fazendo a parte de tradução. E a gente atendeu povos ribeirinhos por 1 semana. A gente ficou nesse barco atendendo todos os povos, e foi um tempo também muito especial, muito decisivo na minha decisão por missões. E depois daquele tempo que a gente passou ali no Chile, depois eu fui para a África do Sul, eu via como um cuidado de Deus, Ele me preparando, né? Primeiro eu estava ali com a minha família, depois eu fui sozinha, e eu falei, nossa Deus, e agora qual que é o próximo passo, né? E aí eu conheci a Fernanda, falei, será que esse é o próximo passo? Gostei desse próximo passo. Foi Deus que me revelou, gente, estou falando. Não foi a minha carnalidade humana. E aí, conhecendo ela, eu falei, cara, é muito importante ela ter essa pegada missionária também, já que eu quero fazer missões, isso é o que eu quero para a minha vida. E foi muito interessante ver que a Fernanda já tinha toda uma história ali com campanha da Jocum, com esse dos povos ribeirinhos. E aí a minha igreja, eu sou da Primeira Batista, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aê, tem algum pessoal aí? Tem aqui. E a nossa igreja, uma vez por ano, ela faz uma viagem missionária. E justamente nesse ano que eu estava namorando a Fernanda, a gente tinha uma viagem missionária para o Egito. Então tem um missionário lá, que ele já faz um trabalho incrível. Depois, se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre esse trabalho, falem com a gente, a Fernanda vai falar um pouquinho também. E a gente foi para apoiar esse projeto. E foi muito interessante que a gente foi como namorado, e foi muito bom para a gente ver como seria o nosso relacionamento em um contexto transcultural. Então Deus foi preparando aos poucos, cada passo. E a gente ali num meio completamente diferente, não sei se vocês já foram no Egito, mas é um mundo completamente à parte, está no mundo muçulmano, é outra realidade. Então foi muito, muito forte para a gente estar ali. E eu lembrei de uma história. Quando eu cheguei lá no Egito, eu lembrei de uma história. Porque quando eu era criancinha, tinha um líder de adolescentes da nossa época, que cuidou de mim a minha vida toda. O nome dele é Roque, super exemplo para mim, em relação a missões. E ele estava indo para o Egito naquela época, e eu fiquei muito triste. Eu cheguei chorando em casa, desesperado. Eu falei, mãe, eu estou muito triste. Aí ela falou, o que foi, meu filho? Não, o Roque está indo para o Egito, ele vai fazer missões lá. Aí minha mãe não estava entendendo se eu estava triste de feliz, ou se eu estava chorando de triste mesmo. Ela falou, mas o que foi, meu filho? Eu falei, não, ele vai falar de Jesus para todo mundo, não vai sobrar ninguém para mim lá, mãe. Tão ingênuo, né? E foi muito forte que quando eu cheguei no Egito, eu lembrei disso. Deus trouxe a minha memória, falou, eu tenho muito mais para fazer aqui ainda, não só no Egito, mas na sua vida. E depois desse tempo do Egito, a gente voltou aqui para o Brasil, continuou se relacionando. Deus foi confirmando cada vez mais que ela era a pessoa para a minha vida. A gente decidiu se casar, aí a gente decidiu se casar e a Fernanda vai continuar. Desculpa, a gente queria pular para a Espanha já. No Egito ainda. É verdade. Esse foi o trabalho nosso no Egito. A gente apoiou um projeto de missões no lixão. Como nós fazemos parte daquele projeto que eu mostrei para vocês aqui no Brasil, no lixão, foi tipo um intercâmbio de projetos. E lá essa era uma família que morava no lixo. E quando a gente fala morava no lixão, não é como a realidade que a gente tinha na nossa cidade, que as pessoas moravam em volta do lixo, né? Aqui as pessoas moravam no lixo, a casa delas, a cama, tudo era no lixo. E foi uma experiência muito forte para a gente. E
como o Rafael falou, né, para nós como casal foi muito decisivo a gente ver se a gente realmente aguentava o tranco ali juntos, né, que às vezes é muito lindo esse romance maravilhoso, vamos ser missionários juntos, tal. E a gente experimentar isso juntos foi uma coisa muito importante na nossa decisão como missionários, como casal. E depois que a gente experimentou isso, foi muito importante uma coisa que meus pais falaram, que o relacionamento é uma união de propósitos. A gente queria ver se os nossos propósitos realmente estavam unidos e indo para a mesma direção. E foi então que a gente se casou, aí a gente se formou, os dois separadamente, e a gente decidiu se preparar ainda mais para o campo missionário, né? Igual o William estava falando do BEM, do Business as Mission, a nossa ideia era se preparar o melhor possível para desenvolver a nossa profissão junto com a nossa vocação no campo missionário. Então a gente foi para a Espanha, porque eu fui fazer um mestrado lá na minha área de educação física, e esse era o meu plano, só que Deus tinha segundas intenções em nos levar ali para a Espanha. E a gente conheceu uma igreja local ali, que nos abraçou de uma forma surpreendente, e a gente conseguiu se adaptar melhor à língua, à cultura, e a gente começou a desenvolver um projeto ali. E o mais incrível de tudo isso é que eu, formado em educação física, a própria igreja tinha uma academia de musculação dentro da igreja. E isso foi maravilhoso para mim. Eu falei, cara, eu estou no lugar certo, Deus tem me levado para o lugar certo. E eu já tinha trabalhado em academia antes, só que Deus começou a colocar uma nova perspectiva em relação ao mundo fitness para mim. Então eu comecei a enxergar o mundo fitness como uma nova ferramenta, como uma possível ferramenta para fazer discípulos e para alcançar pessoas para Cristo. E depois desse tempo, que a gente já estava ali, que Deus já estava falando para a gente, falou, será que é isso? E Deus começou a apressar, falou, eu quero vocês para ontem, o que eu tenho para vocês é agora. E a gente começou todo o processo de encontrar uma agência missionária, a gente conversou com pessoas, com líderes, com missionários, a gente começou a ver onde a gente poderia desempenhar melhor a nossa profissão, a nossa função, e Deus foi direcionando, e a gente falou, nossa Deus, mas onde será que a gente vai? Será que a gente vai lá para fora? Será que a gente volta para o Brasil, a gente vai para a Ásia? A gente estava muito aberto, que a gente não tinha um chamado específico de um país. E Deus começou a mostrar, falou, vocês já estão no campo missionário, é aqui que eu quero vocês já estão inseridos. Então foi por isso que a gente passou por todo esse processo e agora a gente voltou. Bom, como o Rafa falou, ele foi fazer o mestrado e ele, fazendo o mestrado, começou a trabalhar na academia. Para mim já foi um processo muito diferente. Eu tinha um trabalho no Brasil antes da gente ir para a Espanha, que eu deixei. A gente se casou, passou um tempinho, a gente já foi. Então, para mim foi um choque muito grande. Chegar lá, eu não podia trabalhar, o meu visto não permitia eu trabalhar. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa nas minhas coisas, no meu trabalho, nos meus ministérios. E eu tive um tempo assim de um silêncio muito grande. Então nós tivemos experiências muito diferentes, né? E foi nesse tempo que eu tive uma crise muito forte, por isso que enquanto o William falava, eu falava, Deus, o Senhor realmente quer falar com as pessoas hoje, porque bate muito com aquilo que a gente vai falar. E eu tive uma crise de vocação gigantesca, porque eu era uma arquiteta que estava na Espanha, acompanhando meu marido, e eu lembro que as pessoas, quando encontravam a gente, perguntavam, que legal, o Rafael falava, estou fazendo mestrado, eles falavam, e você, o que está fazendo aqui? Eu falava, eu estou acompanhando o Rafael. E eu ficava repetindo essa frase tantas vezes que eu já não aguentava mais falar isso. E isso começou a mexer muito com aquilo, com quem eu achava que eu era. E eu lembro que, num desses momentos de crise, eu lembrei da frase da parede que eu vou contar para vocês agora. E a frase dizia bem assim, a frase que eu escrevi que Deus me deu. Ela dizia bem assim, juntos somos melhores, melhores mudamos pessoas, mudando pessoas abençoamos o mundo. E naquele momento de crise, isso veio muito ao meu coração. Juntos nós somos melhores. Ainda que eu estava num momento onde eu não poderia usar totalmente a minha vocação. E melhores nós podemos mudar as pessoas, e mudando as pessoas nós abençoamos o mundo. Essa foi uma palavra muito definitiva para eu continuar ali na Espanha e abrir meus olhos também para as oportunidades que Deus estava me dando naquele momento. A gente se envolveu com a nossa igreja, esse é o nosso grupo de jovens, nós fomos convidados para ser líderes de jovens e adolescentes por 1 ano. Eu não falava o espanhol quando eu assumi, foi um mega desafio, mas foi um tempo muito especial porque a realidade da Espanha, a nossa igreja tem 100 membros. E isso para a Espanha é uma igreja muito grande. E a gente tinha um grupo de 6 jovens quando a gente assumiu.
E nós terminamos com esse grupo, quando a gente entregou a liderança, nós acabamos com 20 jovens, isso é uma mega vitória, glória a Deus por isso. Foi um trabalho muito árduo ali com aqueles adolescentes, a Espanha passa por um momento de muito ceticismo, então foi um mega desafio para a gente. E o trabalho com os jovens nos ajudou muito também a entender que nosso lugar era ali na Espanha. A maneira como a gente se comunicava, a nossa conexão com as pessoas ali, nos fez entender que aquele lugar era o lugar que Deus tinha para nós. E depois dessa escolha pela agência, que a gente estava já inserido ali no contexto, Deus começou a colocar na nossa mão várias oportunidades e de ser mais intensivo e de ser mais intenso no nosso trabalho com o fitness mesmo. Então eu comecei a participar de um movimento de fitness internacional, que eu vou estar falando mais sobre isso, explicando mais durante as oficinas hoje e amanhã. E a gente teve a oportunidade de viajar para outros países também, levando essa metodologia e abençoando a vida de pessoas. Pode passar, por favor. Em lugares que eu jamais imaginaria estar. Então eu comecei a viver no centro da vontade de Deus e foi a melhor escolha que eu fiz. Foi entregar a minha profissão, entregar a minha vida, o meu futuro, tudo o que eu tenho, que eu sou na mão de Deus e falar: Deus, estou aqui, faz o que o Senhor quiser. Então Ele começou a nos levar a lugares que a gente jamais imaginaria. E foi então depois desse tempo que a gente voltou aqui para o Brasil e a gente está num processo de levantamento de sustento, nos preparando para voltar para a Espanha e continuar o projeto e os ministérios que Deus nos colocou ali. Eu quero finalizar esse tempo com vocês falando uma coisa muito importante que a gente aprendeu nesse nosso processo, tanto individual como casal, com relação a missões. Eu lembro que nessa minha crise muito forte ali na Espanha, de vocação, de trabalho, e na minha confusão de eu não saber o que eu era, né? Eu sou arquiteta, eu sou esposa do Rafa, eu sou missionária, o que eu sou? Eu sou líder dos jovens, e a gente morava numa casa que não tinha janela, então era muito escuro também, era um momento bem dark, assim, da minha vida. E eu estava fazendo minha devocional com Deus naquele dia, e eu lembro claramente, Deus foi muito claro comigo, eu escrevi naquele momento o que Ele me falou, e Ele falou assim: Fernanda, tira esses rótulos que você tem tentado colocar em você. Ah, eu sou arquiteta, eu sou missionária, eu sou esposa do Rafael, eu quero que você tire tudo isso. Porque você, Fernanda, você é minha filha. E é isso que faz a sua identidade. É isso quem define que você é. Para de buscar um rótulo. E você sendo minha filha, quer dizer que todas as ferramentas que eu dou nas tuas mãos, tudo aquilo que eu colocar nas tuas mãos é em prol do meu reino. Faça. Para de complicar. E faça aquilo que você tem que fazer. E eu lembro que essa palavra, ela trouxe muito descanso ao meu coração. Eu mudei minha perspectiva sobre aquele momento. E eu comecei a abraçar as coisas que o Senhor tinha colocado na nossa mão. O nosso objetivo final era a gente ser missionário a tempo integral. Mas eu estava perdendo de desfrutar dessa jornada que o Senhor estava nos colocando enquanto a gente não chegava nesse lugar. E às vezes isso me impedia até de entender que o lugar onde eu colocava meus pés era meu campo missionário. E isso acontece muitas vezes com a gente. Tem uma frase que eu ouvi de um casal de americanos que missionários moram lá na Espanha. Eles foram nossos mentores por um tempo. E a frase diz bem assim: a minha missão não é o final. A minha missão é o caminho. Eu já estava em missão há muito tempo, e eu estava buscando por respostas há muito tempo, e Deus estava me dando respostas todos os dias ali na minha frente. Eu sei que muitas vezes vocês, assim como eu, a gente olha pessoas falando aqui na frente sobre as experiências delas com missões, e a gente fica: cara, eu sou nada, eu não fiz nada. E eu sei como é se sentir assim, eu me senti assim muitas vezes, e isso só me paralisava. Então eu quero hoje te encorajar a você mudar a sua perspectiva sobre o lugar que você está, sobre a sua igreja, sobre a sua escola, a sua universidade. Eu quero te encorajar a você olhar diferente as pessoas que o Senhor te conectou, olhar de forma diferente o lugar onde o Senhor te colocou. Em Filipenses 1, de 4 a 6, diz bem assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sua missão, meu irmão, minha irmã, não é chegar lá.
Nós já estamos lá. A minha oração é que você troque a sua oração em falar: Deus, qual é a minha vocação? Ore também por isso. Mas ore para que o Senhor mude a sua perspectiva sobre as coisas, para que você mude o seu olhar, abra o seu olhar sobre coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, assim como Deus fez na vida do William. E eu entendo muito ele nesse sentido: a gente quer fazer uma coisa, eu sou missionária, eu sou arquiteta, o que eu vou fazer? E tinha outras coisas que o Senhor estava colocando nas minhas mãos. Deus não te deu os gostos que você tem, os talentos que você tem, as ferramentas que você tem à toa. Deus te deu isso com um objetivo muito grande e você pode usá-lo agora. Então, a minha oração para você, jovem adolescente, é que você olhe o seu caminho como a sua missão. A sua missão não é o final, a sua missão é o caminho. Amém? Obrigado.